Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu tô começando aqui no meu computador, porque como a dica da Miji hoje é sobre desenho de referência, eu vou buscar umas imagens aqui no computador pra gente desenhar. O computador, né, como todo mundo já sabe, eu amo animais, então eu amo quando aparecem essas imagens aqui. E hoje tem 3 macaquinhos, eu amei. Vamos lá que eu vou abrir o Google. No vídeo passado, nós tínhamos feito um exercício de criatividade, né? Para vocês poderem aprender a explorar a criatividade, desenvolver, e era para ir criando desenhos aleatórios, assim. Agora o de hoje é mais direcionado. Às vezes você tá assim, né, com vontade de desenhar alguma coisa, e aí você vai lá e pesquisa. Eu já tava fazendo umas pesquisas aqui. Por exemplo, eu amo animais, né? Então eu tava pesquisando várias coisas aqui e eu vou colocar aqui leopardo. Não sei se vocês gostam tanto como eu. Aí sempre que eu quero achar uma imagem interessante para desenhar, eu venho aqui no Imagens. Lembrando que, assim, se você lembra como fazer um leopardo, não precisa olhar nas imagens. Mas é difícil a gente lembrar dos detalhes, né? Então também não tem problema nenhum você pesquisar, você procurar para lembrar. Eu lembro uma vez um professor meu falou assim, às vezes a gente vai desenhar e não sabe, né? Vai fazer uma girafa, por exemplo. Ela tem chifrinho, ela não tem? Quantos que ela tem? Se é que ela tem? E então a nossa cabeça ela não suporta tanta informação. Então um meio legal agora é de pesquisar na internet. Então aqui a gente acha muitas imagens legais. Quem faz desenho realista, provavelmente, né, olha numa imagem assim e faz exatamente do jeitinho que é. Olha quantas imagens legais que a gente pode buscar para fazer. Como eu não faço muito desenho realista, assim, eu acho que eu não sei fazer, é muito difícil. Então eu faço do meu jeitinho mesmo, só que aí eu venho aqui nas imagens para ver e buscar referências para poder fazer o meu desenho do meu jeito, né? E aí por isso que hoje eu trouxe essa ideia aqui para vocês. Quando eu era criança, eu recortava muito de revista. Qualquer imagem bonita que eu achasse, eu recortava. Hoje em dia é mais difícil a gente achar uma revista, mas a internet tem muitas imagens pra gente pesquisar. E você não precisa fazer igualzinho, você pode só ter uma base, mais ou menos, para poder lembrar. O leopardo, ele tem o quê? Ele tem manchinhas, ele tem listrinhas, como que ele é? Então eu vim aqui, eu tava olhando mais cedo várias imagens legais aqui. Eu achei uma bem interessante, essa aqui, cadê? Aqui, ó. Aí você amplia aqui e consegue ver melhor. Eu achei essa aqui bem bonita, né? Porque tá mostrando ele todinho, o corpinho dele. Então aí geralmente eu salvo a imagem no meu computador. Vou salvar aqui na área de trabalho como leopardo. Porque quando a gente salva, a gente consegue ampliar a imagem, né? Então, tá salvo aqui no cantinho, ó. Aí eu vou para essa parte que mostra as imagens e aí eu consigo ampliar para poder ver mais de pertinho. Eu sei que quando a gente amplia, às vezes perde um pouquinho a qualidade da imagem, mas a gente consegue ver com mais detalhes, né? E aí, a partir daqui, que aí eu vou tentar fazer o meu desenho do meu jeitinho. Então, pra você que quer também desenhar um leopardo comigo, vem comigo e ficou a dica aí. Qualquer momento que você quiser fazer um desenho e não lembrar dos detalhes, esse é o tipo de desenho que a gente faz usando uma referência. Você acha uma foto e a partir dessa foto você faz o seu jeito. Então, vamos lá comigo ajeitar os materiais pra gente desenhar? Antes da gente ir pro papel, vamos observar de perto a foto. Eu quero que a gente memorize, né? Vamos tentar memorizar esse formato aqui da cabeça, ó. Ele é um pouquinho redondo assim, né? Aí vem aqui o focinho e aqui essa parte bem gordinha, como se fosse a bochecha. E as orelhas são arredondadas, não são pontudas, né? Então, eu vou mostrar de vez em quando aqui a imagem e o papel. Eu separei uma folha amarela para desenhar e essa canetinha marrom. Então, vamos lá, lembrando daquele formato da cabeça, né? Ele vem aqui descendo. E aqui a gente vai fazer aquela parte do focinho e aquela parte gordinha da bochecha. Assim. E lembra das orelhas, elas não são pontudas. Então, uma vai sair bem aqui dessa parte de cima da cabeça, meio arredondadinha na ponta. E a outra é a que tá aparecendo atrás, né? Assim.
ficou parecendo uma capivara, mas não é uma capivara, é um leopardo. Aí, a gente já vai fazer a parte da perna, deixa eu mostrar na foto como é que é. Ó, a parte da perna a gente vai sair daqui da orelhinha, né, ó, e vai vir aqui no pescoço e já vai emendar aqui na pata, ó. Aí já dá pra gente fazer as duas, assim, ó, pra depois prosseguir no corpo. Então, aqui, como a gente observou lá, a gente vai sair daqui da orelhinha e vai descendo. O leopardo, ele é um animal forte, né, então, por isso que a gente tá fazendo uns traços assim. Vai parecer até que ele é gordinho, mas não é que ele é gordinho, ele é forte. Aí eu vou dar uma pausa pra fazer o pezinho depois. E vou fazer aqui a patinha, ó. Aqui. E aqui é como se fosse a parte que ele tem da barriguinha, né? Tipo, do peitoral dele vem aqui assim. E eu vou meio que vir aqui pra cima. E agora a outra pata vai sair daqui, ó. Assim. E aqui, ó. Aqui ele é bem forte. Isso, assim. Lá pela imagem, as costinhas dele é bem comprida aqui, então, vamos já fazer as costinhas. Vou mostrar lá na foto como é que é. Ó, vou sair aqui pela boquinha, bem seguindo um traço, ó, dar uma levantadinha aqui pra cima, pra depois fazer a cauda. Das costas vai sair aqui, ó, no meio da boquinha aqui, um pouco pra baixo, né? Então, vamos seguir um pouco reto assim. Depois dar uma pequena levantadinha, né? Que é pra fazer o quadril. Eu tinha falado da cauda, mas eu vou dar uma pausa e vou fazer o quadril primeiro. Depois a gente encaixa a cauda. Vamos ver na foto. Ó, o desenho do quadril dele é bem interessante. Vai parecer um S assim, né, ó. Pra depois fazer essa pata de trás. Essa pata de trás é bem legal, porque as da frente elas são retinhas. E aqui é como se ele tivesse um... Eu não sei o nome dessa parte. Parece um joelhinho, mas do lado contrário. Então, a gente desce aqui o quadrilzinho dele e vem pra cá, pra já poder fazer essas partes da pata. E essa parte é bem gordinha, ó, arredondada aqui pra dentro. E a lá do fundo também. Então, não vamos encaixar a cauda ainda. Vamos fazer essa parte do quadrilzinho dele. Então, vamos lá. Aqui a gente vai descer. É bem arredondada, ó. Que é a parte do quadril já juntando com a perna. E aí, depois a gente faz aqui a perna. Lembra que parece um S, assim, né? E aí, eu também não vou fazer a pata agora, vou fazer depois. Aí, subir agora a parte da perninha aqui do outro lado, né? Fez essa parte, agora essa outra parte da frente da perninha aqui. E aí, ela vem bem arredondada pra cá, pra dentro, ó. Que agora, sim, a gente vai encaixar a parte da barriguinha, né? Então, vou fazer um traço aqui de dentro, porque ele tem dobrinhas, né? No nosso corpo a gente tem umas dobrinhas, então, é uma parte que é uma dobrinha aqui de dentro. E a gente vai tentar alcançar essa parte aqui. Só que vamos descer um pouquinho, porque é a parte da barriguinha dele, né? Lembra que a gente falou que ele é forte, né? Assim. Vamos encaixar agora a perninha de trás. Nesse mesmo formato, essa mesma ideia aqui, a perninha de trás vai aparecer aqui, ó. Tá um passinho à frente só. Desce assim uma curva parecida. E a gente vai subir essa partezinha aqui, né, do calcanhar dele assim. Como se o pezinho dele tivesse meio levantado, pra depois a gente fazer os dedinhos dele, o desenho dos dedinhos da pata dele. Aqui eu vou acrescentar um traço assim, no meio, que é como se fosse a costela dele, né? Que essa parte aqui, como se aqui fosse o pescoço, aqui fosse aquela parte do peitoral, né? Todos nós temos os ossos, então fica assim à mostra. Então, vamos lá agora pra gente ver como que é a cauda dele, o formato certinho. Então, acompanhando aqui a cauda, ó, ela vai descer com uma curva bem acentuada assim, e depois voltar. Uma cauda longa, como se fosse um rabinho de cachorro, mas bem longo, né? Então, a gente só não tá fazendo assim, bem realista, os pelinhos, tudo, mas se você quiser acrescentar também pode. A gente tá fazendo o nosso jeitinho, o jeitinho de um desenho, né? Um desenho bem característico de desenho mesmo. Então, o jeitinho que sair aí o seu também é o seu estilo de desenho. Então, vamos lá encaixar a cauda agora. Então, pelo que eu tava observando, a cauda sai bem daqui de cima mesmo, ó. A primeira linha da cauda, né? Então, a gente vai descer assim, fazer uma curva bem acentuada. Se quiser exagerar, quiser fazer mais
curvadinha, pode fazer, do seu jeitinho que você achar que vai ficar legal. E agora, vim aqui, ó, a cauda é magrinha, né? Não é tão gordinha e nem tão peluda assim. Agora, a parte dos dedinhos. Os dedinhos lá na foto não dá pra ver direito, então eu tô imaginando, assim, os dedinhos de gato, né? Como é que é. Aqueles 3 dedinhos. Vou começar por essa parte aqui do pezinho. Então, um pra cá, mais um, mais um. Terminar aqui. E o outro aqui também. Um pra cá e outro pra cá. Então, a gente tá olhando na foto, mas tá usando a nossa memória também, né? Agora, esse outro aqui. Um pra cá. Mais um, mais um. E esse aqui, como essa parte é o calcanhar que tá meio pra cima, fazer um pouquinho mais reto pra cá. Isso, os dedinhos mais pra frente. Ah, eu tô gostando. Fazer uma linha aqui do pescoço dele pra dar um movimento maior pra cabecinha dele, porque parece que ele tava olhando pra cá, né? Depois ele virou, ops, não dá pra ver direito. Então, eu fiz uma linha aqui assim, pra lembrar bem que é o pescocinho dele. Agora, a gente vai olhar os detalhes do rostinho. Ó, que coisa mais linda o rostinho dele, né? Ele tem tudo que um gato tem. Aquele focinho meio triangular, a boquinha. Os olhos dele tem essa parte bem escura aqui, o olhinho arredondado pra cá. Fora essas manchas depois que a gente vai fazer. E os bigodes que ele tem também, né? Vamos passar pro desenho, vamos tentar passar. O meu, eu quero que ele esteja com um olhar assim bem concentrado. Então, vou fazer do meu jeito. Vou fazer aqui uma linha. E o olhinho dele é um olhinho bem suspeito, assim, ó. Tá concentrado. E do outro lado também dá pra ver um pouquinho, né? Mas como aqui eu fechei assim, então eu vou dar um jeitinho. Igual essa curva que eu fiz aqui, como se fosse a curva do começo do nariz, da cabeça, né? Emendando aqui. Eu vou dar uma entradinha assim e uma saidinha pra cá. Que aí eu vou encaixar a bolinha do olho aqui, tá vendo? Como aqui também eu vou encaixar a bolinha do olho. Esse restante eu vou pintar de escuro, já vou com a canetinha, ó. Um olho bem sério, né? Ficou. Agora, lá pra baixo, o focinho vai sair daqui. É como se fosse um triangulinho, só que não pode esquecer do buraquinho das narinas. Então, vou fazer um buraquinho pra cá, outro buraquinho pra cá. Aí, agora eu finalizo o triângulozinho. Já vou pintar também. E aquele risquinho, né, do meio. Eu lembro do meu cachorro também, né, que eles são todos iguais, né, essa parte da boquinha. Aqui. E apesar dele ser assim, com esse olhar sério, ele tá dando um sorrisinho. Agora, eu observei lá que pra saída dos bigodinhos dele, quem tem cachorro também tem isso e quem tem gato também tem, né? Tem os pontinhos, ó. 3 pontinhos. Aqui não aparece os 3, mas aparece pelo menos um. E aqueles bigodes, né? Vou fazer 3. Ah, gostei. Lá dentro já vou fazer o detalhe da orelha. Aqui é aquele cortezinho da orelha aqui. E ele tem uma parte escura aqui, pelo que eu tava vendo, é meio escuro assim. Agora, do outro lado não dá pra ver, porque ela tá virada pra lá, como se ele ouviu até uma coisa, né? Por isso que ele virou a cabeça assim. Ah, eu gostei do jeito que ele ficou. Vou fazer mais escurinho aqui, assim. Gostei. Você vê? Ficou do nosso jeitinho, né? Não ficou um desenho realista, como uma foto, mas é um leopardo desenho. Aí, agora eu quero mostrar pra vocês o detalhe das manchas, porque aí também você pode aqui largar fazendo mancha. Mas eu observei uma coisa bem legal nas manchas. Ó, ele tem um monte de mancha, né? Um monte de bolinha. Mas se a gente chegar de perto, você vai ver que na patinha ele tem umas manchas bem escuras aqui. Nessa parte também que vai subindo no pescoço, no rostinho. É como se fosse várias bolinhas, né? Aqui nessa parte da pata. Agora, aqui no meio,
é interessante. Tem uma mancha mais clara no meio, como se fosse uma mancha laranja. E as mesmas manchas escuras aqui, elas vão dando a volta, assim, ó. Tem umas que tem 3, tem umas que tem 4, cada uma de um jeito. Parece até que vai fazer um formato de uma flor, né? Então eu falei, eu vou fazer esse detalhe também. Do meu jeitinho, mas eu vou fazer. Então vamos lá pro papel tentar fazer as manchas? Aí pra fazer as manchas, primeiro eu vou fazer aquelas bem escuras. Eu peguei essa canetinha touch aqui, um marrom bem forte, que eu acho que vai ficar legal. E vai ficar mais fácil de fazer pra não ter que pintar muito, né? Porque a ponta da canetinha é meio grossa. Então, eu vou começar nessa parte que é só as manchas escuras, ó. Então, a hora que eu faço uma manchona, aí um pinguinho, outra manchona. Vou fazer umas assim também, como se fosse na lateral aqui, né? Escondida, só aparecendo um pedacinho da mancha. E aí, você vai encaixando, vai brincando assim, ó, de subir manchas. Bem aleatório, assim. Essas aqui, observando pelo desenho, é onde tem só as manchas escuras. Aquelas mais claras, elas aparecem aqui. Tô até no rosto também, ó. Vem vindo assim, meio que em volta do olho. E subindo. Aqui na testinha elas são menores. Eu não vi aqui na parte do nariz, não tem. Aqui, como se fosse o nariz dele, né? Tem mais nessa parte do rosto em si, assim. É muito gostoso, muito relaxante fazer essas manchas. Até na orelha ali, nas costas da orelha. Então, de mancha, né? Dessas mais escuras, nessas partes aqui, ó. E agora chegou aquela parte de fazer as mais claras, porque elas aparecem bem aqui nas costas mesmo. E na cauda também aparecem essas mais claras. Então, eu troquei aqui de cor. Eu vou pegar como se fosse um amarelo, né? Deixa eu ver se esse aqui é bom. Vou tentar com esse amarelo aqui. Vamos ver se aparece, né? Porque a folha já é amarela. Vou fazer um teste aqui, fazer uma no meio. Aparece. Então, primeiro, eu vou fazer várias dessas, ó. Vai encaixando, elas são um pouco grandinhas assim. Vai fazendo em toda essa parte. Aí, quando você fizer várias, aí a gente vai fazer aquela parte das mais escuras que vem em volta dela. Então, ó, aí você volta na caneta mais escura. Ui, difícil de abrir. E aí você vai encaixar umas 3 ou 4 pequenininhas, ó, grudando nessa mais clara mesmo. E elas não precisam ser do mesmo formato, ó. Aqui eu fiz 3, aqui eu vou fazer 3 também, aqui eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. Nessas maiores cabe 4. Nessas pequenas cabe de 2 a 3. Ó, não ficou parecendo com aquelas lá? Então, eu vou dar uma pausadinha no vídeo e vou fazer um monte aqui nessa parte e na cauda também. E aí, você vai fazendo aí também. Terminei. Olha só como ela ficou. Terminei todas as manchas mais claras, né? E passei aquelas por cima. Não sei se dá pra ver bem de pertinho, ó. Da cauda toda, a parte das costas. E também fiz um chãozinho aqui pra ela pisar. E eu quero mostrar umas outras que eu fiz também. Que eu salvei outras fotos e também tentei fazer. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha, essa foto eu achei bem linda da onça deitada. Ó, como ela tá toda preguiçosa, com as perninhas, os bracinhos no galho. E aí eu fiz essa daqui, ó. Toda preguiçosa, deitada. Deixa eu mostrar agora a outra foto que eu salvei. Não, aquela é aquela lá, né? Essa aqui, ó. Ela parece que ela tá andando cansada, né? Bem cansada, com sede. Aí eu fiz essa daqui, ó. Ela tá de frente e aí eu pintei ela de roxo. Eu fiz ela de laranja, os traços, e pintei ela de roxo. Eu adoro quando na escola as crianças falam assim: teacher, pode pintar da nossa cor, do jeito que quiser? Eu falo, pode. Por isso que eu gosto de desenhar com criança. Porque eles pintam um cachorro de azul, uma girafa de rosa. Eu sei que tem hora que a gente tem que fazer a cor, né? Que a professora pedir. Mas tem hora que é muito legal essa criatividade de mudar de cor, por que não, né? E essa aqui é a nossa que nós fizemos hoje. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Manda pra mim se vocês fizeram aí junto comigo ou se vocês pesquisaram outro animal e fizeram. Eu adoro quando me enviam lá no Instagram.
desenhando com a Misa. Eu acho muito lindo quando vocês fazem. Me dá até mais ideias, mais inspirações para fazer. E eu fico muito feliz. Cada um do seu jeitinho fazendo a sua, né? Porque dá pra fazer de vários jeitos. Ah, eu vou mostrar uma outra que eu tinha feito, mas não é onça. Não é leopardo, é uma onça. Que eu tinha feito há um tempo atrás. Quer ver? Eu vou pegar pra vocês verem. Olha que linda essa. Eu fiz num papel bem grande, de lápis de cor. Eu também lembro que na época eu tinha visto uma referência de uma, só que ela tava um pouco diferente, a posição dela. Aí eu fiz assim, sentada, e fiz toda de lápis de cor, todas essas manchinhas, ó, as manchinhas delas são diferentes. É uma onça brasileira. Os olhinhos dela eu fiz vermelho. E pintei. Essa aqui ficou bem grandona, ó. Demorou bastante pra terminar, mas eu amei o jeito que ficou. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E esse é o nosso vídeo de dica para desenhar com referência, buscando imagens e usando a nossa criatividade também. Então, não esquece de curtir, de compartilhar e de assistir os próximos vídeos comigo. E manda lá o que você fez no Instagram que eu vou amar ver. Tchau, tchau!